Muito bem, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião de uma segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025, programa Opinião. Hoje, ao vivo, mais uma vez, abrindo a semana de programas Opinião, não é? E é uma satisfação enorme estar de volta aqui com você, ter você em nossa companhia, sempre com muitas informações, entrevistas, enfim, do jeito que você gosta de se abastecer ou reabastecer com informações, não é? E hoje a gente vai conversar daqui a pouco com o deputado Carlos Avalone, deputado tucano, que aliás preside o PSDB aqui em Mato Grosso, não mudou ainda a direção. Mudou o Norenberg, ele é presidente ainda, né? Ele é presidente ainda. O Avalone é presidente do PSDB. Está chegando aí, porque ele sempre vem. Se ele não viesse, ele já teria comunicado aqui. É porque o trânsito também está horrível, né? Eu não podia falar isso. O trânsito maravilhoso, eu falei que está horrível, né? Então, tem essa questão também do rush, horário de rush, do trânsito. E a gente está aguardando aqui, então, Carlos Avalone para falarmos do nosso parlamento estadual, né, do PSDB também. E o Avalone está respondendo nesse momento, né, interinamente, pela presidência da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso. Também tem muito assunto para a gente falar com o nosso glorioso. Estou escutando a voz dele chegando ali, já está chegando aqui, nosso deputado Carlos Avalone. Então, hoje tem muitas informações para você, ficar a par do parlamento, das informações também lá da Fiente, do PSDB, enfim, do Fluminense também, que é o time dele, essas coisas aí que a gente vai estar abordando com o Avalone. Pelo menos ele não é que nem o Wilson Santos. O Wilson tem um time em cada estado, né? Ah, eu sou Botafogo, ele é Botafogo no Rio, ele é Santos em São Paulo, Operário em Mato Grosso, não sei aonde, Vila Nova lá em Goiás, e o Wilson Santos daquele que tem um time em cada estado. Avalone, até onde eu sei, ele só é tricolor, carioca, foi inclusive lá para assistir a final, todo, né? Até porque isso acontece uma vez a cada 200 anos, e ele não perdeu a oportunidade para estar lá na última conquista importantíssima do nosso tricolor carioca. Então vamos conversar aqui com o glorioso Carlos Avalone, também conhecido há mais de 40 anos aí como o glorioso esposo da Maria Avalone, que eu convido direto para vir aqui, mas ela recusa, rapaz. Não sei por que ela recusa de vir aqui. A gente gosta tanto dela, né? Dona Maria, nossa vereadora Maria Avalone, mas eu vou vencê-la no cansaço. Você vai ver se não. Logo, logo ela vai estar aqui conversando conosco. Já veio, inclusive, aqui, né? Norenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, razão maior do trabalho que a gente desenvolve aqui de segunda a sexta, há quase 6 anos, não é? Programa Opinião, sempre com entrevistas, com informações. Deputado Carlos Avalone, muito bom tê-lo aqui. Eu falei errado, não, é Fluminense que é o seu time, né, de coração. É isso, é Fluminense no Rio, Santos em São Paulo, misto em Mato Grosso, e o Cuiabá na classe B, na Série B. Mas aí não tem condições, aí, de um em cada série, não bastasse não ser um em cada estado, é um em cada série. Você vê, o Fluminense ganhou de 3-0, o Santos perdeu de 3-0. Então eu fiquei. Eu só vi o Fluminense. Entendi. Eu não vi o Santos. Ele faz isso para ter sempre um motivo para tentar ser feliz no final da semana, né? E a seleção brasileira, né? Porque o povo não gosta da seleção brasileira mais, mas eu gosto. Tá certo. Não, Wilson Santos somente, então não. É ele também. Eu sou Flamengo, somente Flamengo, não tem essa conversa. Vocês torcem para o Flamengo até se jogar com a seleção, que é um absurdo. Mas tudo bem, né? O Flamengo já é a seleção. Olha só, eu vou conversar então aqui com o deputado. Deputado, o senhor esteve de licença recentemente, né? Aí a gloriosa Sheila, a deputada Sheila sumiu ali por alguns dias. Só que o Avalone tem também essa atribuição do partido propriamente, de conduzir o partido PSB no Estado. E agora essa nova incumbência que é estar lá respondendo pela presidência da Fiente. O assunto que eu vou começar aqui, depois a gente pode até voltar
falar do parlamento e outras coisas mais, é a questão lá da Fiente. Na verdade, sobre a indústria, não é? Como é que está como é que estão os diálogos, as conversas, as tratativas quanto ao tarifaço, como que está a nossa indústria está lidando com, já está sentindo, tem alguma expectativa, tem algum tipo de luz no fim do túnel, porque senão, ainda que os produtos possam não ser diretamente ligados ao estado de Mato Grosso, e eu acho que estão ligados, né, mas há que se ter um plano B, um tipo de alternativa, eu não sei. Como é que vocês estão discutindo isso aí? É o primeiro assunto que eu gostaria de abordar aqui, na opinião. Boa noite. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui com vocês de novo, professor Lemberg, Paulo, é um prazer imenso. Sempre muito gostoso a gente ter um tempo para poder falar com mais tranquilidade, debater mais amplamente os assuntos. Na realidade, na Federação das Indústrias, eu sou vice-presidente e eu assumo a presidência em alguns momentos, principalmente quando o nosso presidente, o Silvio, ou ele vai representar a federação em um outro país e tal, ou quando ele sai de férias. Nessa última vez ele saiu de férias, precisava tirar umas férias, e eu assumi aí por 20 dias, já voltei, não estou mais como presidente. Como presidente, continuou como vice. Mas o assunto que você falou do tarifaço, em Mato Grosso pegou forte a questão da madeira. A madeira, o setor está sentindo muito, estamos conversando, vendo alternativas. A carne acabou não sendo tão importante, porque o Brasil já arrumou alternativas, né? Você vê, o Paraguai aumentou em sei quantos 1000% a exportação de carne para os Estados Unidos e a carne brasileira. E o México também. Então, o tarifaço serviu só para fazer um caminho diferente. Agora ele vai para o Paraguai e o Paraguai exporta para os Estados Unidos. Vai para o México e o México exporta para os Estados Unidos, fugindo do tarifaço aí de 50 por 40%. Driblando, né? Driblando. E ontem, né, ou hoje, os dois presidentes que tiveram uma química boa, já se conversaram hoje por telefone, bateram um papo por telefone, marcaram de se encontrar no Brasil e lá, né? Parece que as coisas estão entrando nos eixos aí e o Lula tá convencendo o presidente dos Estados Unidos aí a conversar um pouco mais sobre esse assunto do tarifaço. Mas logicamente precisa que isso aconteça, porque isso é ruim para o Brasil, ruim para Mato Grosso também. Então o Avalone esteve por alguns dias aí, porque o presidente da Fiente estava afastado, né, estava fora do circuito, aí o vice, que é o Avalone, assumiu lá 20 e poucos dias. Isso. Mas continua por dentro das tratativas lá, lidando com as questões da nossa indústria mato-grossense. Daqui a pouco a gente vai então esmiuçar outros assuntos mais, não é? Eu quero entrar na questão energética, tem a semana energética vindo pela frente aí também, uma discussão também ampla. Existe um descontentamento, Avalone, e o Avalone já esteve aqui falando sobre isso ao longo das vezes que ele veio aqui também. Existe um descontentamento graúdo, porque eu participei, inclusive, enquanto jornalista, de reuniões onde a classe dos industriais reclamando mesmo da nossa concessionária de energia elétrica aqui. Tem gente aí que não aguenta ter os aparelhos porque reclamam que ou queimam ou gastam muito, né, para manter. Mas isso é outro assunto. Está intrinsecamente ligado a essa questão aí da nossa economia que passa pela indústria. Lorenberg, por favor. Deputado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito. Deputado, eu vou aproveitar a deixa, a carona a respeito da Fiente, que o Paulo provocou o senhor, e o senhor conhece muitíssimo bem toda essa área. E eu gostaria de pedir uma reflexão do senhor. O senhor foi secretário de Estado durante o governo Dante de Oliveira. E durante o governo Dante de Oliveira, a SEMAT foi vendida, se não me falha a memória, por 176 milhões de reais. Uma empresa, depois a outra, hoje nós somos uma segunda empresa.
falava-se muito, antes da privatização da SEMAT, e aí é o ponto que eu gostaria da reflexão do senhor, falava-se muito que o Estado de Mato Grosso não atraía empresários nem empresas para o Estado pela questão da energia. Nós não tínhamos energia suficiente para servir de atração. Uma vez privatizado, nós saímos da área ou do setor ou do campo de importador para exportador de energia. Portanto, a energia não era mais, ou não é mais, o obstáculo para impedir investimento na agroindústria mato-grossense, na indústria no estado de Mato Grosso. E hoje, deputado, o senhor que conhece muitíssimo bem essa área, temos o crescimento da indústria no estado a contento, satisfatoriamente, ou ainda estamos muito longe daquele sonho do governador Dante de Oliveira? Ou essa chiadeira que eu falei aqui procede, que eu falei, chiadeira dos empresários. Olha só, dá para fazer um programa inteiro, só falando de energia, tá? E eu fui relator da CPI da Energisa, né? Lá nós conseguimos esclarecer muitas coisas que, pelo jeito, se esqueceram. Né? Então, voltando a alguns temas que já estava esclarecido, mas eu vou tentar novamente aqui colocar algumas coisas. Primeiro, o governo Dante de Oliveira, ele transformou Mato Grosso de importador a exportador de energia, independente da concessão. Ele, com a termoelétrica, que eram 440 megawatts de potência, naquela época o Estado não consumia tudo isso, mais as PCHs, que tiveram um impulso muito grande, e mais Manso, com mais 210, que dá uma média firme de 110 mega, o Dante resolveu o problema de energia independente da SEMAT. Para quem lembrava disso, a SEMAT, ela não arrecadava nada para o Estado, zero de ICMS, zero, e ainda o Estado colocava dinheiro para pagar a folha de pagamento e pagar uma série de coisas. Com a concessão, o Dante recebeu uma parte em dinheiro, né, e passou a ser um dos maiores arrecadadores de ICMS do Estado. Então saiu de um problema para uma solução. Não tem nada que foi mais importante para o desenvolvimento industrial de Mato Grosso do que a concessão feita no governo Dante de Oliveira. E os investimentos que o Dante fez no gasoduto, com a termoelétrica Mário Covas, e Manso e as pequenas centrais hidrelétricas. E alguns linhões, que também foram feitos naquele período. Bom, esse é o histórico para a gente relembrar de lá para cá. Então nós tínhamos 40 cidades que eram tocadas por diesel, 40 cidades, hoje não temos nenhuma. Todas têm energia e tal. Qual é o problema do momento? O problema do momento um deles, e o mais grave, é o trifaseamento. Então nós precisamos trifasear algumas linhas. Vou dar um exemplo que não é indústria, mas é turismo. Por exemplo, a Transpantaneira. Ela tem trifásico só até o rio, ali onde tem o hotel ali no quilômetro 50, 60 mais ou menos, e depois ela não tem mais. É todo monofásico. Então você tem queda de energia a todo momento, problemas sérios, não tem garantia, você precisava trifasear isso. Para trifasear isso, existe uma legislação. E é isso que as pessoas ou não entendem, e o povo não tem o dever de entender, mas as autoridades, deputados, teriam a obrigação de saber, certo? Porque isso já foi esclarecido. Então eu vou esclarecer mais uma vez. Houve uma mudança na legislação, que começou com a Constituição de 88, tá? E depois em 2020. O que mudou? Antes, quando São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, os grandes estados, estavam fazendo a infraestrutura energética deles, tudo que se investia nos estados era dividido por 200 milhões de habitantes. Na época era menos habitantes, mas era pelo número de habitantes do país, pelas contas de todos. Depois que eles fizeram a infraestrutura, na Constituição de 88 eles mudaram. Agora não. Agora é dividido pelo investimento que é feito no Estado, é dividido pelos moradores do Estado.
O que aconteceu com os estados em desenvolvimento, principalmente Mato Grosso, que é o que mais desenvolve? Uma linha de transmissão que sai de Barra do Garças e vai até Santa Terezinha, 1.200 quilômetros de linha de transmissão, quando a Energisa faz, o que acontece? Vai para a conta de energia dos 3,5 milhões de habitantes de Mato Grosso. Então o cara aqui do Santa Isabel, o cara lá do Três Barras, está pagando a conta e não aguenta pagar. Por quê? Porque a legislação nacional é assim. Então, o que está acontecendo que às vezes falta investimento? É porque a ANEEL não autoriza a Energisa a investir. Porque se a Energisa investir tudo que Mato Grosso precisa, ninguém consegue pagar a conta de energia. Já chegou até aumentos de 20% e agora explodiria também. Então, enquanto São Paulo a energia sobe 4%, 5%, Mato Grosso sobe 10%, 12%. Então, isso é um crime que se faz com Mato Grosso, com Goiás, com Mato Grosso do Sul, com o Pará, com o Amazonas. Já foi explicado isso. A CPI deixou isso claro. Então, o que o governador, que conhece isso, Fábio Garcia, que é um dos caras que mais entendem de energia, foi inclusive presidente da Pantanal Energia, na época era o gasoduto e tal, e é hoje o deputado federal que mais entende de energia no Brasil, é o Fábio Garcia. Eles perceberam que só tem um jeito de melhorar o trifaseamento. O Estado vai entrar com dinheiro. Por quê? Porque se o Estado entrar com dinheiro orçamentário, não vai para a conta de energia. É um dinheiro do orçamento. Então, o Estado vai entrar com 50%, a Energisa vai entrar com 50%, me parece que esse 50% vem para a tarifa, tá? E os outros 50% não. E nós vamos fazer um grande trabalho de trifaseamento no Estado. Então, isso é culpa da Energisa? Não. Isso é culpa da legislação. Quem que devia estar tratando disso? Congresso Nacional. Eu faço um apelo aos nossos senadores, um apelo aos nossos deputados federais, para que eles comprem esta guerra. Nós temos que fazer uma união entre os estados do Centro-Oeste e os estados do Norte. E por que o Nordeste não entra nisso? Porque o Nordeste sempre acaba sendo privilegiado de alguma forma. Então, todo o dinheiro investido no Nordeste com irrigação, aí divide por todos os brasileiros. Mas, deputado... Aí não divide só pelos nordestinos, ou só pelo estado que está fazendo a irrigação. O do vento lá, a eólica também divide por todo mundo do Brasil. Não divide só pelos nordestinos. Então, Mato Grosso perde 1, 2, 3 vezes. E se isso não mudar, nós não vamos conseguir resolver o problema da conta alta de energia e não vamos conseguir resolver o problema do investimento. Por quê? Porque a Energisa não é culpada disto. Quais são as culpas da Energisa? E ela tem culpa. Aí sim, é o atendimento. O atendimento não é bom. Nós entramos num 0800, atende não sei aonde, demora e não resolve. Os índices que tem que ser discutido. Por exemplo, na renovação, vai renovar para a Energisa de novo. Em 28, quando é que vai ser a renovação? Agora, esse ano. Já está encaminhado. Em 25? Certo? Agora, esse ano. Já está encaminhado. Essa renovação. Nessa renovação agora, lá tem índices que a Energisa tem que cumprir. Quais são esses índices? Quantas vezes cai a energia na casa nossa por ano? Tem um índice lá, 1, alguma coisa, 12 vezes, 14 vezes. Esse índice tem que ser diminuído, porque a Energisa aí vai trabalhar melhor e vai ter que investir nesses pontos para não deixar a carga cair e a energia cair. Então, são estes índices que nós devíamos estar trabalhando para mudar. Porque não há dúvida que a energia melhorou muito nos últimos 30, 25 anos depois da concessão. Mas melhorou para quem? Para todo mundo. Não, para o grande público é provável que tenha melhorado. Para todo mundo. Mas para a indústria, para a indústria, para todo mundo. Senão não estaria havendo essa chiadeira, essa reclamação. Não, mas a chiadeira tem que ter. E nós temos que reclamar mesmo. Só que as pessoas têm que entender aonde reclamar. Nós temos que reclamar na ANEEL, nós temos que reclamar no Congresso Nacional, nós temos que reclamar para mudar a lei. Isso que o senhor falou também é uma grande verdade. Você entendeu? Porque senão a gente fica reclamando com quem não tem culpa. Se você quer acessar qualquer serviço por telefone da Energisa, você não consegue em menos de 10, 15 minutos, porque vai lá para o Nordeste. Mais uma coisa, as equipes, que antes você tinha
um atendimento bom de sorriso, outro em Sinop, outro não sei o quê, eles para economizar mexeram nisso. Então, você não é atendido, às vezes cai a energia, demora não sei quantas horas para voltar a energia porque caiu uma chave em tal lugar, porque falta mais funcionários. Isso é uma reclamação que tem que sair para a Energisa, você entendeu? Então, assim, nós temos que dividir o que é responsabilidade da Energisa e sermos duros com ela, e o que não é responsabilidade da Energia e parar de cobrar dela. E não cobrar dos outros, fica pior. Fica aparecendo para a população que podia investir mais. Mas não pode. O senhor tocou no ponto-chave, que é o alvo... É a legislação nacional. O alvo da principal reclamação é o não trifaseamento. Exatamente. Essa questão aí, o senhor está falando, pelo que eu entendi, não é uma incumbência contratual da Energisa. Tudo então, se ela mas ela não pode, ela só pode investir aquilo que a ANEEL autoriza. Ela tem que pedir autorização para a ANEEL para fazer o investimento. E a ANEEL não autoriza, porque se autorizar tudo que precisa investir, você não aguenta pagar a conta de luz, nem eu. Principalmente o povo mais pobre, eu até aguento, mas o povo mais simples não vai aguentar pagar a conta de energia. Então ele não autoriza. Então ela faz uma previsão orçamentária e fala assim, eu vou investir 2 bilhões esse ano. E mostra para a ANEEL. A ANEEL autoriza isso. Se ela faz uma de 4, a ANEEL fala, não, você só pode investir 2. Mas é legal, contratualmente falando, é legal o governo do Estado entrar com um aporte aí para fazer se nós aprovarmos, se a Assembleia aprovar, que sou um representante do povo... Mas não existe o contrato dizendo que tudo é de responsabilidade da concessionária, agora... Eu já expliquei, Paulo, você também está parecendo que eu não entendi. Você explicou, é verdade. O senhor explicou. Só que vai para conta. Pois é, mas aí... E daí, você quer pagar? Não. Então pronto, essa é a lei. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar a lei. Nós estamos dizendo aonde que tem que mudar. Tem que mudar no Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que assumir isso. Nós temos que juntar o Nordeste, apesar deles serem beneficiados com uma parte, juntar o Norte, juntar o Centro-Oeste, juntar todos os deputados e falar assim, gente, está na hora de mudar. Porque quem vai desenvolver somos nós. Eles já estão desenvolvidos. E nós pagamos. O morador de Mato Grosso pagou o desenvolvimento de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul. E agora eles não estão pagando o nosso. É um crime. Isso é um crime. É essa luta que nós temos que estar fazendo. Mas deputado... É essa guerra que nós temos que estar fazendo. Aí fica fazendo audiência, fica fazendo um monte de coisa, não conta a história correta e fica lá, preciso do investimento. Tá bom, não pode investir. Mas, deputado, vamos provocar ainda mais, aprofundar um pouco mais essa discussão. Você vai provocar, aí ele vai responder no próximo bloco. Porque eu já estourei o bloco aqui. Então, pode ser? Você pode provocar. Aí você disse que quer provocar agora, e aí no final, no meio do intervalo, ele vai encher de porrada, porque... Ou, deixa para o próximo bloco, ele abre o próximo bloco para provocar. O Lorenberg, quando pedir para provocar, e esse rapaz está bravo hoje. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta no instante só. Ah, não! Perdão aí, rapaz. Eu ia esquecendo, ficando velho, fiz aniversário agora esse fim de semana, ninguém me deu parabéns aqui, não é? Não, agora... Eu fiz aniversário dia 4. Olha só, aí tá ficando velho, esquecendo as coisas. Eu estava esquecendo que vem aí o Viva Seu Bairro. Paulo Coelho, Dorileu tá bravo, se você esquecer. Olha, o projeto Viva o Seu Bairro, deste sábado, dia 11, é especial Dia das Crianças. O evento será no mini estádio Eduardo Saraiva, lá no Osmar Cabral, a partir das 3 da tarde. Serviços sociais de graça para todos, por ordem de chegada. Nesse dia especial teremos aí o dia de cooperar com o Cicobi Integração. Então, programação especial, aliás, são várias atrações especiais para as crianças, o Palhaço Chocolate, as cantoras mirins Ana Júlia e Sofia Vitória, recreação com Coyote Show, né, Coyote Show, pintura artística e também a área Kids completa para os pequenos brincarem à vontade. E mais, distribuição de kits de guloseimas recheados, né, de gostosuras, picolés, doces, refrigerantes, pizza, pipoca, enfim, para todas as crianças essas atrações aí. Anote aí, tem muita coisa acontecendo também lá à noite, na noite cultural, que tem aquela banda Scott Som, sabe qual é?
conhece tudo, o DJ Ricardo Martinelli e o sorteio lá na promoção VSB Carrinho Cheio. Nós convidamos aí os moradores também lá dos bairros São João del Rei, Jardim Novo Milênio, Jardim Fortaleza, Santa Laura, enfim. Viva o seu bairro! Lazer, cidadania, participe! A gente vai para um breve intervalo comercial e volta já já. Cá estamos de volta com o programa Opinião ao vivo com Carlos Avalone. Ele falou uma coisa no bloco anterior, o deputado Avalone, que é verdade. Se deixar por conta desse tema da energia, a gente fica aqui 5 programas assim, ó, batendo. Porque além de ser polêmico, tem os detalhes, né, tão pequenos de nós dois, os detalhes que estão no contrato, os detalhes da realidade, não é? Os detalhes que se aproximam aí, que dizem respeito à aproximação de um ano eleitoral que é daqui a pouco. E aí tem tudo isso envolvendo, põe no liquidificador, você tem que tirar dali um bom termo. Eu só queria fazer um comentário só. Você assim, pode fazer não depois. sei se vai parar por aí o negócio da energia, mas assim, a população tem razão de uma coisa. Nós temos que resolver esse problema. O que não pode continuar é a população tendo falta de investimento e tendo a queda de energia do jeito que está tendo. Alguém é culpado. Nós temos que fazer esse culpado vir aqui e ser responsabilizado por isso. Perfeito. Vamos esticar mais essa conversa aqui, porque o Lorenberg falou, ameaçou no bloco anterior que ia fazer uma provocação, só que eu tenho que chamar o GD aqui, que é o Gazeta Digital, ainda lá pelos âmbitos da Assembleia Legislativa. Olha só. O primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado estadual Dr. João do MDB, ele encaminhou ao governador Mauro Mendes do União Brasil um requerimento solicitando o envio de um projeto de lei complementar que regulamente, no âmbito estadual, a redução de carga horária para servidores públicos que têm filhos com deficiência. A medida segue decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, no julgamento do recurso extraordinário 1237867, que fixou o entendimento de repercussão geral, garantindo a aplicação da mesma regra prevista no Estatuto dos Servidores Federais, que é a Lei 8.112 de 90, também para servidores estaduais e municipais. Bom, segundo a decisão do STF, os servidores que têm filhos ou dependentes com deficiência têm direito à redução de jornada de trabalho entre 30% e 50%, sem a necessidade aí de compensação de horário. Para o Dr. João, trata-se de um direito já assegurado e que precisa ser regulamentado em Mato Grosso. Aí, Boca, é uma situação do seu filho. Boca, nosso diretor aqui de imagem, está com um problema desse aqui no âmbito de Cuiabá, que está tendo dificuldade lá pelos lados da prefeitura. Dá um clique aí no GD, www.gazeta-digital, tem essa aqui, ó, e outras tantas notícias e informações para você se inteirar cada vez mais de tudo que está acontecendo. Tem aquele telefonema lá do Trump para o Lula, eles conversaram por 40 minutos lá e tal, e coisa, e tudo, todo mundo, a petezada, os petistas pelo menos estão comemorando, esse Lula mas aí o Lula passou, o Trump passou para o Marco Rubio. O Marco Rubio é o chamado Rottweiler do Trump, né? Daqui a pouco eu vou pedir a opinião também do Avalone sobre essa expectativa. Ele já até deu uma pinceladinha aqui, né? Pela pinceladinha que ele deu, ele falou assim, não, estão se entendendo e tal. Bora ver também se a gente pode esperar muito disso, considerando o Marco Rubio, que é o principal homem abaixo do Trump, né? Que, aliás, é cogitado, inclusive, para vir a suceder numa disputa presidencial lá nos Estados Unidos. Tem dois, né?
Um é o Mark Rubio, o outro é o Spencer lá. Enfim. Mas o Lorenberg, meu amigo, havia dito no bloco anterior que, diante da situação que estávamos conversando, do assunto, que era a questão energética em Mato Grosso, ele ia fazer uma provocação que nós protelamos para esse início de bloco, por favor. Deputado, duas perguntas para aprofundar um pouco mais o assunto do bloco anterior, principalmente aquela parte final. O senhor falou que é necessário que nós provoquemos o Congresso Nacional. E aí eu pergunto ao senhor, nesse cenário que o senhor descreveu e tão bem descreveu no bloco passado, no Centro-Oeste, é só Mato Grosso que vive esse problema ou outros estados do Centro-Oeste vivem o mesmo problema? Se outros estados vivem o mesmo problema, a mesma situação que o nosso, deputado, não falta aí um diálogo entre esses estados? Porque, veja, somando, vamos imaginar hipoteticamente, eu não sei quais são os estados, o senhor pode falar para mim, vamos imaginar que é Mato Grosso, o nosso Mato Grosso do Sul e Goiás. Tocantins. E Tocantins também, todos eles? Todos, aí o norte, Pará, Amazonas, todos. Por que não juntam esses estados todos em prol de uma única causa, em benefício do Centro-Oeste, por exemplo? Há uma dificuldade da Assembleia Legislativa entrar em contato com a Assembleia Legislativa de Goiás, do Mato Grosso do Sul? Qual é a dificuldade? Eu acho que E a segunda questão, deputado, permite-me fazer mais uma, é quem seria, nessa conversa, quem seria o interlocutor do Congresso Nacional? Quem seria o impulsionador desse acordo entre o Centro-Oeste e o Congresso Nacional? Qual é a dificuldade? Bom, eu acho que o melhor ambiente seria nessa reunião de governadores do Centro-Oeste, que, aliás, quinta-feira, eu estou indo com o governador na pré-COP, que vai acontecer lá em Brasília. O governador vai participar dela, eu vou também como presidente da Comissão de Meio Ambiente, para ver como que nós vamos apresentar Mato Grosso lá na COP 30, no Pará, e nós vamos fazer uma reunião lá em Brasília a respeito disso. E ele, à tarde, tem uma reunião do Fórum de Governadores do Centro-Oeste. Eu acho que nesse fórum, talvez seja o melhor lugar, e eu vou conversar com ele nisso no avião, tá? Dando essa sugestão, porque nós não podemos mais aceitar, uma vez que ele mesmo está colocando, vai fazer o trifaseamento aqui no Mato Grosso, que ele vai colocar dinheiro do orçamento para isso, imagina o quanto isso vai incomodar o governo do estado, que vai deixar de colocar um recurso para outras áreas também importantes, como saúde e educação, para poder resolver um problema da energia que não se resolve por causa de uma lei nacional que está mal feita, mal colocada e que nós precisamos reverter isso. Então, talvez desse ambiente seja o melhor ambiente para isso. A outra pergunta E quem seria o interlocutor? Quem seria o articulador? Eu acho que teria que ser o governador no fórum e os governadores juntos com as bancadas. Porque aí nós teríamos seriam 12 senadores, pelo menos, e aí depois conversaria com Pará, Amazonas e o Distrito Federal também deve ter o mesmo problema, também teria colocado lá, mais o Distrito Federal. Nós já estamos falando aí de quase 20 senadores para discutir isso. O presidente é do Amapá, que é o Alcolumbre, né, do Amapá, que também tem o problema, só que não sei a dimensão para eles qual é. Mato Grosso, como está um desenvolvimento muito grande, a dimensão é maior. Mato Grosso do Sul um pouco menor, Goiás um pouco menor, pelo tamanho do desenvolvimento, quanto que precisa de investimento, você entendeu? Então esses são os estados mais principais para isso. O glorioso Carlos Avalone, com perdão da minha doce ignorância com relação aos quesitos que estão contidos no contrato, o governo de Mato Grosso subsidiar algo que, em tese, vou falar em tese, que daqui a pouco eu vou falar, não, o problema está, a decisão tem que estar no Congresso, de uma obrigação que, em tese, teria que ser partir da concessionária. Quando ela assumiu a viúva, tinha os filhos lá para cuidar. Então, esse negócio do trifaseamento não é de agora que está no radar. O governo fazendo isso, ele vai causar um problema muito grande, que ele vai descobrir, que nem o senhor falou aí, vai cobrir um santo e descobrir outro. Ele tem que dar conta do trabalho aqui no Estado. Essa questão, esse impasse, não pode, eu tenho informação de que
é líquido e certo que esse contrato vai ser renovado agora, nesse ano de 2025, com a Energisa. Mas esse impasse, se ele não for resolvido aqui, sem Congresso, porque o Congresso, se resolver, vai ser para o ano que vem, o efeito para o ano que vem. Esse impasse não pode impedir o êxito dessa renovação? Olha, eu realmente não sei como te responder isso, sabe? Na realidade, o Sistema Nacional de Energia é o mais normatizado que existe. Não tem nada com tanta norma e com tanto regulamentação. As regulamentações e as normas são impressionantes e por isso que ela dá certo. Quer dizer, os contratos são antigos, são grandes, já está indo para uma renovação, quer dizer, com as concessões de energia já se passaram 25, 30 anos, desde quando foram feitas, aqui no Mato Grosso, lá no governo do Bento Oliveira, e agora já está sendo renovado e tal. E porque existe um contrato muito bem feito e que consta tudo isso. Então, com certeza, o contrato da Energisa consta tudo isso que eu estou falando para você. Certo? Por isso que ele vai ser renovado, porque eles não estão deixando de cumprir esta parte do contrato. Agora, os índices que eu voltei a falar, e que ninguém está batendo muito nisso, que é assim, quanto tempo fica sem energia? Lá tem um índice que eles estão cumprindo. Então, esse índice está muito frouxo. Nós tínhamos que baixar esse índice, para que eles fossem obrigados, aí sim com recurso próprio, não colocado na conta, para que diminuísse esses índices. Então, assim, o que precisava é um estudo. Eu sei que o Sindicato de Energia fez algumas sugestões nesse sentido, lá, para que fosse diminuído os índices. Eu não sei como que vai estar isso nesse novo contrato da renovação. Mas aí nós precisávamos bater duro e entrar. Quer dizer, parar de brigar com o que não é responsabilidade dela, porque ela vai explicar facilmente, vai ficar só a discussão política, e bater sim naquilo que é responsabilidade dela e que está no contrato dela. Então, precisava ter um consultor bom nessa área, dando suporte para todos, para que ele pudesse bater no lugar certo. A opinião de mato-grossense. Esse checklist que a Energisa faz no contrato, opinião minha, sem fazer, sem querer ser maldoso, e não vou ser maldoso, mas assim, esse checklist, ele devia ser mais profundo. Por exemplo, ao invés de quantas vezes caiu, quantas vezes deu pico de energia... Isso é muito trivial. Tinha que considerar nesse contrato aí quantos, por exemplo, o senhor que é industrial, o senhor que é da Fiente, quantas máquinas importadas caríssimas foram queimadas, quantos industriais estão na mão por falta do trifaseamento, não é? Porque isso é, sim, aliás, amanhã vai começar lá no Tribunal de Contas, vai ter a abertura da Semana da Eficiência Energética. Aliás, o tribunal que está sempre lá também com essa causa na pauta, porque tem alguma coisa fora da ordem, tem alguma coisa que não está batendo, não é? Alguém não está cumprindo com algum tipo de comprometimento, de compromisso firmado. Então, eu entendi a explicação do Avalon. Entendi, como que eu não entendi? Só que eu não posso fazer. Só que eu não posso fazer. Você entendeu, mas não aceitou. Eu não posso fazer ouvidos moucos para a maioria da população que faz reclamação e para os industriais também que tem sindicato e os industriais também que reclamam muito dessa deficiência, não é? Dessa fraqueza, até pelo não trifaseamento. Lorenberg, o que eu faço? O que eu faço aqui? Eu chamo o intervalo? Vou chamar o intervalo? Porque o Lorenberg vai perguntar, provocando de novo. Vou chamar o intervalo, mas é 1 minuto e meio, aí o Avalon está doido para rebater o que eu falei, mas a gente pode continuar a falar. Vamos falar de outro assunto. Vamos! E esse aqui já vai, né? A gente volta no instante só. O Opinião está de volta aqui com uma entrevista que eu sempre gosto. Eu sempre convido o Avalon, fico bravo quando ele não vem e não responde o zap, ou às vezes dá desencontro, né? Porque quando ele vem sempre tem um conteúdo maravilhoso aqui de informações, não é? Técnicas, porque tem conhecimento vasto. Já foi secretário de Estado, é deputado estadual, mandatos no plural, não é? E tem uma forma de entender e explicar direitinho aqui
E a gente sempre gosta desse bate-papo informativo aqui, não é? Eu vou pedir para o meu amigo Lorenberg abrir o bloco de perguntas. Vamos correr, Lorenberg, nesse bloco, porque é o último. E nós tem que falar aqui ainda de política partidária, de mais coisas do parlamento, enfim, fica bem à vontade. Mas vamos para a política partidária rapidamente, deputado. Falou-se muito, mas muito mesmo, a respeito da fusão entre o PSDB e o Podemos. Até onde vai esse processo de fusão do PSDB com o Podemos? Paralisou? Está deixando para depois? Ou em que pé está? Bom, o primeiro movimento que houve foi do PSDB com o PSD. Foi um primeiro movimento, Kassab e tal. Com esse movimento, nós acabamos perdendo para o PSD 2 governadores ou os 3 governadores que nós tínhamos. Porque deixou avançar demais e depois o PSDB não aceitou a fusão. Porque ia acabar o PSDB, ia virar PSD. E nós íamos ser o PSD, certo? E aí se entendeu que o PSDB tem uma história muito importante no Brasil, não só como história do passado, mas que precisava manter um único país, o único partido, na realidade, que não está no governo. E por exemplo, há uma mistura muito grande de centrão. Então os caras falam centrão. Quando eu falo assim, o PSDB é centro, o cara fala, pois é, centrão. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Centro democrático. O centrão é os partidos que não têm lado. Por exemplo, o PSD está no governo Lula. E quer lançar o candidato Tarcísio. Então, é uma mistura que a população não consegue entender. O PSDB não está no governo Lula. Ele critica o governo Lula. E não está no governo Lula, não tem um cargo no governo Lula. Ele não é centrão, ele é centro. Ele não concorda com o PL de Bolsonaro e não concorda com o PT do Lula. Então, isso é centro. Nós estamos num outro caminho, que é o caminho do centro democrático, que é o caminho que chega dessa polarização absurda, dessas brigas absurdas, que o cara, na maior hora, pode falar assim, não, mas o Bolsonaro é um pouquinho melhor que o Lula, por isso que eu voto no Bolsonaro. E o Lula, é porque o Lula é um pouquinho melhor que o Bolsonaro. Os dois são muito ruins. Então, você precisa arrumar alguma coisa melhor. E esse centro está sem nomes. Não tem lideranças, porque os dois têm uma liderança muito forte. São dois popularmente muito fortes. Então, se o Lula e o PT têm lá 30%, como todo mundo diz, se o Bolsonaro hoje tem lá 30%, sobra 40% no meio, que não consegue ir para o segundo turno. Os 30%, que são a quantidade menor, vão para o segundo turno. Há 3, 4 eleições. Então, nós temos um caminho, esse é o PSDB. Então, nós chegamos à conclusão que nós não iríamos fazer fusão. Então, acabou o PSD. Aí nós íamos fazer uma união com o Podemos. E aí seria uma federação. Federação, junção, e isso nós chegamos a fazer uma convenção, mas na convenção, quando eu chego lá, era o Podemos que estava se juntando ao PSDB. Ia formar um partido chamado PSDB Podemos. Então o nome ia ser mantido. Mas chegou em cima da hora, a Renata, que é a presidente do Podemos, não aceitou o que mais ou menos estava alinhado, segundo o PSDB, que era uma alternância em quem ia dominar. Primeiro 1 ano do PSDB, depois 1 ano do Podemos, depois 2 anos, 2 anos, 4 anos, 4 anos. Ele falou, não, eu quero os primeiros 4 anos para nós. Aí o PSDB não aceitou, isso que chegou para nós. Então essa possibilidade não existe mais. O PSDB e Podemos não vão se unir. E o PSDB vai caminhar PSDB. Não vai ter nem junção, nem federação, até hoje. Né? Então essa é a última posição do PSDB e já vem de uns 4 meses para cá. Nós vamos trabalhar para fazer um crescimento do PSDB a nível de deputados federais principalmente, que é o que tem os controles lá em Brasília, e essa é a intenção do PSDB hoje. Intenção. Agora, trabalhando propriamente, contando com o que temos aqui, unindo-se a Podemos, ou caminhando sozinho, ou a outra agremiação. O que fazer, o senhor como dirigente partidário, para que o PSDB, que já foi fortíssimo em Mato Grosso, no país e em Mato Grosso, não define, porque não suma do mapa, né? Porque senão nós vamos ver de quê? Só no sentido de quantitativo, né? De Carlos Avalone, o PSDB não vê o cheiro de uma cadeira
na Câmara, no Congresso Nacional de Mato Grosso, assim, há quanto tempo? E como fazer para dar um gás, não é? Estamos trabalhando de que forma? Quais são as estratégias, os passos aí? Bom, eu tenho conversado bastante com o Nilson Leitão, que pretende voltar agora para ser candidato novamente, é deputado federal. Tenho conversado com o Ari Lafim, nosso ex-prefeito de Sorriso. Fez um grande mandato lá. Um grande mandato, o Adenilson Rocha, foi candidato a vice-prefeito, foi vereador e teve uma votação expressiva, 20 mil votos lá para deputado estadual. Tenho conversado com a Sheila, que assumiu já 2 vezes como deputada estadual, e nós vamos construir a chapa no PSDB. Então, mais uma vez, né? Quando eu sento com o pessoal da imprensa que vem, Valone, você vai para que partido? Eu falo, gente, eu vou continuar no PSDB. Ah, mas se você não conseguir montar a chapa? Gente, nós vamos montar a chapa. Nós vamos fazer a chapa e eu acredito que nós temos condições de eleger 2 com certeza e uma terceira, talvez um terceiro. Na Assembleia? Na Assembleia, ficaria com 3 deputados. A outra vez nós fizemos uma federação com cidadania e veio o Faisal. Se o Faisal não tivesse vindo, nós fazíamos 2 do mesmo jeito. Mas quem? Então foi uma falha, um erro nosso estratégico de ter trazido o Cidadania, né? E ter vindo o Faisal para cá, que entrou e um mês depois já queria ir para o PL em seguida. Quer dizer assim, então deu até aquela discussão comigo e tal, no sentido partidário, né? Olha, eu queria carta. Não, eu não dou carta para ninguém sair. Você entrou no PSDB, você fica no PSDB até cumprir o mandato. Ou sai sem cumprir. O Damiani me pediu a carta, não dei. A Janaína veio, o Carlos Bezerra vieram dar a carta para o Damiani, não dou. Não vou. O partido, Nossa, o partido não é para ser usado por ninguém, certo? Ou você vem no partido e tem uma chance de se eleger, ou fica no partido. Aí tem a janela partidária, que eu também não concordo, mas ela existe, é legal. Então, na janela partidária, você muda de partido, que vai ser agora. Então, tem a janela partidária para deputado, vai ser justamente em março, abril do ano que vem. Nessa via, quem quiser sair do partido, sai. Muda de partido, vai para onde quiser e tal. Mas estou trabalhando para a montagem da chapa dentro do PSDB, tanto de deputado estadual como de deputado federal. Não é fácil, mas é possível e nós vamos conseguir. Deputado, ainda nessa mesma toada, 2026 tem eleição, pelo jeito que o senhor falou aí, estão tentando montar e vão montar a chapa para proporcional. Isso. E para o governo do Estado e ao Senado. O senhor tem conversado com seus amigos do PSDB, o partido irá apoiar para a majoritária ou pretende lançar um nome para essa majoritária? Nós temos o nome do Marcelo Maluf, que está colocando o nome dele para a majoritária. A princípio ele fala em Senado, tá? E pode ser vice-governador, pode ter um nome para ser colocado como vice-governador. E ele tem trabalhado, nós temos conversado com todas as lideranças, temos conversado com todos os pré-candidatos. Nesse sentido, o PSDB queria colocar o nome do Marcelo para a majoritária. E o Marcelo tem feito esse trabalho, tem inclusive viajado ao interior do Estado, tem ido de município por município, conversando com o PSDB, conversando com os colegiados do PSDB e tal. Então, nós temos um nome e esse nome está colocado. Vamos ver como que vai caminhar essas discussões para que a gente possa chegar e colocar essa candidatura na discussão já próximo das convenções, que ainda tem quase um ano pela frente. Deputado, o seu trabalho, então, sua meta é tentar a reeleição, né? A sua situação propriamente. Né? Porque hoje eu vi um movimento lá na Câmara falando de muita gente, e tal, mas a Maria Valone, não, só se ela for para outro cargo, não é? Porque o marido dela vai disputar a reeleição. Não é? Então não tem nada, ela vai ficar lá quietinha no canto lá, na Câmara. A Maria, ela ocupou um espaço muito importante na Câmara Municipal. Até por conta disso, né? Tem feito um trabalho muito bacana, né? Eu acho interessante que a Maria é conhecida como a Maria do bairro. E eu falo, né, uma pessoa que é tida como uma mulher da sociedade, né? Onde está convivendo com todo mundo, mas a Maria, ela entra tão bem nos bairros, as pessoas têm uma confiança tão grande nela, que ela está fazendo um trabalho fantástico. Sabe por que ela faz isso? Porque ela tem a dona Maria, a vereadora Maria Valone, ela tem uma forma muito simples de conversar, exatamente, de lidar, de falar. Então ela não complica, ela descomplica o negócio, exatamente, né? E quando ela descomplica... Leitura perfeita, Paulo. Quando ela descomplica, ela acaba sendo
percebida, compreendida melhor pelas pessoas, né? Independente de questão eleitoral, acaba sendo compreendida, não é da causa propriamente. Alguém está na... Isso chama-se empatia, na minha opinião. Porque empatia é quando você se coloca no lugar do outro. Muito melhor você falar do que eu. E a dona gloriosa Maria Valoni, que devia vir aqui mais, viu? Se a senhora soubesse o tanto que eu gosto da senhora, independente de caso da Valoni, né? A senhora viria mais aqui para a gente prosear um cadinho mais, porque essa forma que a senhora tem de trabalhar, de comunicar, ela precisa ser reverberada. A gente gosta de reverberar, não para ficar falando bem da senhora também, né? Se estiver fazendo coisa errada, a gente vai falar também, mas para conversar sobre essa sua relação com a causa da mulher, não é? Com outras ações sociais também lá, porque a gente sabe que a senhora está à frente. Então vem aqui. E aí, falando dela, pois não. Que você falou, eu não ia te interromper jamais, depois de falar tão bem da Maria, mas assim, a Maria, ela acaba, porque todas as mulheres hoje que estão se destacando, né, e podemos citar outras mulheres lá na Câmara que estão se destacando, eu acho inclusive que as 8 vereadoras lá mudaram a cara da Câmara Municipal, certo? Você vai lá para participar dos debates, os debates mudaram, havia muita agressão. Essas agressões diminuíram, acho que a respeito, e isso é a importância das mulheres no parlamento, tanto aqui, tem que ter mais mulher na Câmara, na Assembleia Legislativa. Os caras ficam bravos e falam assim, mas a Valona está trabalhando contra você? Eu falei, não, eu não estou trabalhando contra mim, eu estou trabalhando a favor que as mulheres estejam presentes no parlamento melhor, não pode ter só a Janaína lá no parlamento. Nós temos que ter pelo menos 7, 8 mulheres também, como estava na Câmara, no mínimo, para um começo, para depois isso vai melhorar o debate. A sociedade não pode ficar só machista do jeito que é, só homens discutindo. Nós temos que pôr as mulheres dentro do embate. Então várias mulheres que estão se destacando, vão ter espaço na política. Com então, certeza. lógico que a Maria pode. Ela pode ser uma candidata a deputada federal para uma composição de chapa. Sim. Ela pode ser uma suplente. Ela pode ser muitas coisas. Pode. Vai depender dela querer e das composições acharem que é interessante. Porque as mulheres sempre vão estar dentro de uma posição. Ela só não vai ser candidata a deputada estadual. Que aí ela falou que vai me apoiar. Eu acredito nela. Amor, por favor, continue me apoiando aí. Daqui a pouco a coisa pode se inverter. Já pensou ela falar que é candidata a deputada estadual e eu tenho que retirar minha candidatura? Porque lá em casa quem manda é ela, né? Eu não duvido, não. Eu tenho que continuar convencendo ela para ela continuar me apoiando. Ela tem cara de bravo. Ô, Lorenberg, faz uma pergunta pequenininha pro Glorioso aqui responder de forma muito rápida, porque eu tenho 1 minuto e meio para encerrar o programa. Mas muito rapidamente, deputado, qual é o balanço que o senhor faz sobre o desempenho da Assembleia Legislativa como um todo? Só tem 1 minuto para encerrar. Olha, minuto. Eu acho que a Assembleia vem melhorando bastante nas últimas gestões, sabe? E a gente percebe isso com a própria sociedade, conversando na sociedade. Tá? E eu vejo que nós estamos no caminho certo. Tá? As participações são muito boas em temas importantes que nós temos discutido e que o parlamento tem assumido responsabilidades. Vai ser agora com a questão do feminicídio. Quem vai acabar coordenando essa conversa toda vai ser a Assembleia Legislativa. Sabe? Nós vamos colocar recurso agora nesse orçamento, já é uma decisão do parlamento. Quer dizer, vai colocar 30, 40 milhões de reais para a gente dar uma estruturada nisso. Nós já fazemos isso com a questão do meio ambiente. Okay. Nós já temos essa coordenação. Então, assim, eu vejo que a Assembleia está assumindo responsabilidades e que essas responsabilidades estão melhorando a relação com a sociedade. Deputado, obrigado por ter vindo aqui. Esse espaço segue sempre a postos para bem informar. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado, Lorenberg. Até amanhã. Sabe o que vai estar aqui amanhã? Adivinha, vai falar muito bem, inclusive, da concessionária de energia elétrica. José Eduardo Botelho vai estar aqui com a gente amanhã. Está confirmado, tem uns 3 dias já que ele está confirmado, vai estar conosco aqui o nosso deputado Botelho, aqui falar disso, Assembleia e muito mais ao vivo no programa Opinião. Botelho, amanhã, às 7h30 da noite, a gente se encontra. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.